Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a tia Paulinha e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas. Primeiro, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre o tempo. Como que a gente consegue enxergar o tempo na nossa vida? Alguém já parou para pensar nisso? Será que as coisas elas são sempre iguais? Eu trouxe aqui pra gente olhar, por exemplo, essa flor. Essa flor bem bonita, essa flor amarela, ela tava lá na árvore, mas aí ela caiu. Eu peguei ela do chão. E depois de um tempo, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Assim, murchinha, tá vendo? Então, o tempo, ele é aquilo que a gente vê no relógio, no calendário, mas a gente consegue perceber que ele existe quando a gente vê essas mudanças. Por quê? Em um momento, a florzinha estava lá na árvore. Depois ela caiu, ela fica assim, depois ela fica assim. Então, o que faz com que todas essas mudanças aconteçam? O tempo. Isso mostra pra gente, com um exemplo desse, né, a natureza, o que ela está ensinando pra gente? Que as coisas, elas não são sempre as mesmas, elas não são sempre iguais, que as coisas, tudo que existe no universo tá sempre mudando, tá? Olha, um outro exemplo, antes de falar do outro exemplo, eu queria dizer que, por exemplo, que essa florzinha, quando ela estava lá na árvore, o que a gente pode pensar que ela trazia de benefício? Bom, a gente pode pensar que os pássaros, né, os insetos, iam lá e podiam se alimentar, né, do néctar dela. Agora, essa aqui caiu, e o que ela trouxe de bom? Olha, eu posso trazer ela para minha casa e colocar num jarrinho de água para ela enfeitar a minha casa. E essa daqui, que parece que não trouxe nada de bom, porque ela tá meio feinha, mas se eu colocar ela ali na terra, ela pode servir de adubo para a terra e para dar nutriente e força para outras plantas crescerem melhor. Vou gravar outro vídeo. Então, por mais que às vezes a gente não entenda muito por que as coisas mudam, por que essa flor que é tão linda não pode ficar para sempre lá na árvore. Por quê? Porque ela vai ter várias fases e cada fase dela aqui na Terra, né, vamos pensar assim, vai cumprir uma função, vai ter um propósito. Olha, um outro exemplo que eu queria trazer de como que as coisas mudam e como que o tempo ele age, né, e se manifesta, o tempo se manifesta o tempo todo, né? Por exemplo, essa foto. Olha que coisa mais fofinha, essa criança. Sabe quem é? Quem adivinha? Sou eu, né? Há muitos anos atrás, eu era esse ser petitinho fofinho assim, segurando uma florzinha que a gente sopra e voa. Então, eu cresci, né? É o tempo. Eu mudei. Nessa época, tinham coisas ótimas, né? Eu podia brincar sem parar, não tinha muita preocupação. Mas hoje em dia também tem coisas boas na fase que eu tô como adulta que não tinha naquela época. Então, cada momento que a gente experimenta, né? Nas coisas que a gente faz, nas etapas que existem, eles trazem a sua função. Tem uma outra forma da gente enxergar a passagem do tempo e porque isso tudo que a gente está conversando a gente pode chamar de impermanência. O que quer dizer? Quer dizer que as coisas não permanecem as mesmas, que é exatamente isso que a gente está trazendo na conversa.
Um outro exemplo disso que eu vou mostrar para vocês é esse cara aqui, bonitão, tá vendo? O rei da capoeira. Ó, tem ele aqui. Esse cara lindo é o meu pai. Mas o meu pai desencarnou. Então, quando uma pessoa desencarna, quando a gente consegue ver isso, né, que a gente pode falar morte, faleceu, nós espíritas usamos esse termo desencarnou. Quando isso acontece, esse é o maior exemplo da impermanência, porque nada permanece da mesma forma, não é mesmo? Nem mesmo nós aqui na Terra. Assim como a flor, ela também cai da árvore e ela vira adubo, né, e muda de estado na matéria, nós também, o nosso corpo, ele não permanece sempre aqui na Terra. Então, quando a gente fala sobre a impermanência, a morte, ele é, né, quando alguém desencarna, é o maior exemplo que a gente tem que as coisas mudam. Mas e aí, o que acontece depois que a pessoa desencarna? Por que nós espíritas usamos esse termo? Porque a gente acredita que isso que a gente vê, né, que é nosso corpo carnal, ele não é tudo que a gente tem, ele não é tudo que nos representa. Ele é uma parte, né, que é muito importante quando a gente está aqui na Terra. Mas, para explicar melhor isso, eu trouxe o meu amigo Luiz. Estão vendo o Luiz? O Luiz, ele tá vivo, tá? Tá encarnado, tá aqui interagindo, conhecendo vocês, tá bom? Na matéria. Aí vamos supor que o Luiz saiu de casa, foi andar de moto com um amigo dele, sofreu um acidente inesperado e veio a desencarnar. O que acontece com o Luiz? Vamos lá. Luiz estava encarnado. Quando o Luiz está encarnado, o Luiz tem espírito, perispírito e corpo físico. Quando ele desencarna, o que acontece? O corpo físico dele vai embora. O corpo físico dele fica inerte, fica parado, fica imóvel, sem vida, não se mexe, não se expressa, porque o corpo é só matéria. O que faz com que o corpo se movimente, pense, converse, se expresse, é o espírito que anima ele, que a gente está colocando como essa luz. Então, o Luiz, quando ele estava encarnado, ele tinha espírito, ele tinha corpo físico e ele tinha o perispírito, pode ser essa garrafinha aqui. Quando ele estava encarnado, o corpo dele tinha a mesma forma do perispírito. Quando ele desencarna, ele perde o corpo físico, vai ser velado esse aqui lá na capela, depois vai ser enterrado ou cremado. Mas tem inclusive alguns espíritos que quando desencarnam assistem o seu próprio velório. O Luiz pode ficar lá no velório dele com o perispírito dele e o espírito assistindo, amparando, consolando algum parente, ou ele pode ficar lá ainda assim meio sem entender o que está acontecendo, e aí as preces ajudam ele a entender que ele desencarnou. Mas a não ser quem é médium de vidência, né, quem consegue ver os espíritos, nós encarnados, nós não enxergamos mais o perispírito, né? Então nós não enxergamos de forma geral os espíritos desencarnados. A gente consegue sentir eles, né? Sentir alguma emoção, ter alguma lembrança, isso pode ser um sinal de que eles estão por perto, né? Mas de forma geral a gente não enxerga. Mas, né, eles continuam com o mesmo espírito, né? Com essa mesma luz que é essa centelha de Deus, né, que é o pedacinho de Deus que tem junto com todo mundo, ele tinha enquanto ele estava encarnado e continua mesmo desencarnado.
E aí o que acontece? Igual a gente conversou, né, da folha, das fases que acontecem, o espírito, quando desencarna, ele vai cumprir outras funções no mundo espiritual. Então, o Luiz, ele talvez teve uma função como filho, ser um bom filho, ser um bom amigo, né? Ajudou pessoas enquanto estava encarnado, aprendeu coisas, e agora ele desencarna e ele vai continuar aprendendo, continuar buscando novas coisas no mundo espiritual, tá? Então, o que é importante, né, pra gente? A gente entender que por mais que, vamos, por exemplo, eu mudei de cidade, eu morava em Juiz de Fora, né? Então eu ia sempre na casa da Mel, tomava café lá, abraçava o Dani, a Sarinho, o Léo, e agora eu moro em Belo Horizonte, eu não posso mais fazer isso, né? Então a gente está distante fisicamente, então a gente não pode fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes, mas o sentimento que eu tenho continua. Então, o amor que eu sinto por eles, que eles sentem por mim, o afeto, o amor, ele continua existindo, mesmo que não tenha contato físico, entende? Mesmo que a gente não veja as pessoas. Só vocês pensarem em um amigo de vocês, né, que tá longe. Agora na quarentena é um ótimo exemplo. A gente fica longe fisicamente, mas não quer dizer que a gente deixe de sentir, deixe de mandar carinho e deixe de receber, né? Porque a gente pode também se sentir amado, querido por aqueles que estão longe da gente, não é mesmo? Então, gente, como atividade, eu queria que vocês pensassem e trouxessem exemplos de como que vocês observam essas mudanças aí na vida de vocês. Vocês podem trazer coisinhas que nem eu trouxe, vocês podem gravar um vídeo, fazer um desenho e falar pra gente o que vocês acham que isso trouxe de bom, o que não foi tão bom com essas mudanças, tá bom? Vamos pensar sobre isso? Um beijo!